Olá, nós somos discentes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Nós temos um trabalho da disciplina de Bioética que é de apresentar alguns textos do curso, né, especificamente da disciplina, que no caso é a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Nossa equipe é composta pelos discentes Matheus Sampaio, eu, Cícero Rafael, Jaqueline Brito, Gisandra Lima e Terezinha Aguiar. Então, o texto que nos foi proposto foi a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. É uma declaração que ela foi promulgada na sede da Unesco, em Paris, na França. Ela é organizada em 5 tópicos, a saber, disposições gerais, princípios, aplicação dos princípios, promoção da declaração e considerações finais. Então, nessa declaração, o Brasil ele teve um papel decisivo na ampliação do texto para os campos sanitário, social e ambiental. Essa declaração ela conta com 28 artigos, ela foi adotada por aclamação, ou seja, pela unanimidade dos 191 países componentes da Unesco, em 19 de outubro de 2005, através da 33ª sessão da Conferência Geral da Unesco. Então, aqui vocês podem ver, né, o texto da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Tem essa questão do preâmbulo, que traz esse contexto, esse resgate histórico em sua apresentação, né? Logo em seguida, no escopo, né, do texto, fala também um pouco sobre o que é essa conferência geral, do tratado entre os países, das questões éticas universais, dos instrumentos internacionais adotados para a proteção dos direitos humanos e etc. Então, toda essa parte introdutória é apenas um resgate histórico das reuniões anteriores, né, das convenções que teve para se resultar nesse produto final, que é a Declaração Universal sobre Bioética e os Direitos Humanos. Então, sem mais delongas, eu vou avançar aqui no texto para a parte, enfim, da Declaração, né, Universal em suas disposições gerais. Então, aqui tem a parte do escopo, que vem explicando do que trata essa declaração, que é das questões justamente éticas relacionadas à medicina, às ciências da vida e às tecnologias. E aí essa presente declaração ela também é direcionada aos estados, estado como sentido de governo, né, aí para todos os países. Ela tem 8 objetivos, e aí vem os principais objetivos, que é, de fato, promover essa estrutura universal dos princípios e procedimentos que vão orientar os estados na formulação da sua legislação e políticas do campo da bioética. Vem também orientar ações de indivíduos, grupos, comunidades e instituições, sejam elas públicas ou privadas, promover o respeito pela dignidade humana, de proteger esses direitos humanos, né, salvaguardando aí como princípio comum o respeito pela vida dos seres humanos, pelas liberdades fundamentais. Tem como objetivo ainda reconhecer a importância da liberdade da pesquisa científica, ressaltando os seus benefícios como resultado para a sociedade, promover um diálogo multidisciplinar e pluralístico sobre questões bioéticas, promover o acesso equitativo, salvaguardar e promover interesses de gerações presentes e futuras e ressaltar a importância da biodiversidade e sua conservação como uma preocupação comum da humanidade. Então a gente vai ver aqui de forma bem objetiva do que trata o texto. Vem aqui já o tópico dos princípios,
né? Então aqui os artigos seguintes vêm falar desses princípios. Então tem aí como princípio no artigo 3 a dignidade humana e os direitos humanos. Tem o artigo do benefício e dano, que trata justamente que em qualquer pesquisa científica os benefícios eles devem ser maximizados e os danos eles devem ser minimizados. Tem aí o princípio da autonomia e responsabilidade individual, o artigo que trata também do consentimento dentro desses princípios. Então, por isso que toda pesquisa científica, toda intervenção tem aqueles termos, né, de consentimento livre e esclarecido. Toda pessoa ela deve ter aí uma prévia do do que se trata aquela pesquisa, como embasamento de informação. Esse termo de consentimento, né, vai tratar também sobre que a pesquisa científica ela só deve ser realizada justamente com esse prévio, livre, expresso e esclarecido consentimento do indivíduo envolvido. Em casos específicos também de algumas pesquisas desenvolvidas em um grupo de indivíduos ou comunidades, esse consentimento ele tem que ser adicional por um dos representantes legais daquele grupo ou comunidade envolvida. Seguindo o texto, ainda como princípio, tem a questão dos indivíduos sem a capacidade de consentir. Então, o que trata a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos para indivíduos sem a capacidade para consentir. Então, a eles deve ser dada uma proteção especial, né? E aqueles que não têm a capacidade para fornecer um consentimento, deve-se haver a autorização para a pesquisa e prática médica obtida da melhor forma a interesse do indivíduo envolvido, de acordo com a legislação de cada país. Deve ser realizada também sempre para benefício da saúde do indivíduo envolvido. Então, para a questão dos indivíduos sem a capacidade de consentir, existe esse princípio. Ainda dando prosseguimento aos princípios da declaração, trata no seu artigo 8 o respeito pela vulnerabilidade humana e pela integridade individual. Tem ainda o artigo que trata da privacidade e confidencialidade. Então deve haver aí um esforço máximo possível para a proteção dessas informações. Não devem ser usadas ou reveladas para outros propósitos ou outras finalidades, e deve estar aí em consonância, inclusive, com o direito internacional, em particular com a legislação internacional sobre os direitos humanos. Tem o princípio da igualdade, justiça e equidade, que é tratar todos de forma equitativa, né, resguardando os direitos humanos, a dignidade humana. Tem o princípio da não discriminação e não estigmatização de indivíduos ou de grupos, resguardando também suas liberdades fundamentais. Princípio do respeito pela diversidade cultural e pelo pluralismo. Princípio da solidariedade e cooperação. Princípio da responsabilidade social e saúde. Então, essa questão trata aí sempre de que a promoção da saúde e do desenvolvimento social para a sua população deve ser sempre o objetivo central dos governos, de todos os setores da sociedade. Também ele diz que deve-se garantir, os estados devem garantir o acesso à nutrição adequada e à saúde, a promoção da saúde como qualidade de vida, a medicamentos essenciais, né, preservar principalmente a saúde das mulheres, das crianças,
a melhoria das condições de vida e do meio ambiente, a eliminação da marginalização e da exclusão de indivíduos por qualquer que seja o motivo e a redução da pobreza e do analfabetismo. Ainda dentro dos princípios que compõem essa declaração, tem o princípio do compartilhamento dos benefícios, ou seja, os benefícios resultantes dessa pesquisa científica, elas devem ser amplamente divulgado e compartilhado com a comunidade internacional. Então, para dar efeito a esse princípio, os benefícios eles podem assumir quaisquer das seguintes formas, que é a ajuda especial e sustentável, o acesso aos cuidados de saúde de qualidade, oferta de novas modalidades diagnósticas e terapêuticas ou produtos resultantes de pesquisa, apoio a serviços de saúde, acesso ao reconhecimento científico e tecnológico, facilidade para geração de capacidade em pesquisa e outras formas de benefícios coerentes com os princípios dispostos nessa declaração. Ainda tem o princípio da proteção das gerações futuras, Então, é toda a questão das pesquisas científicas, do que trata da bioética, dos direitos humanos, deve ter aí o impacto das ciências para a preservação das gerações futuras, ainda incluindo a questão da constituição genética e fechando aí essa questão, esse tópico dos princípios, tem a questão da proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade, que é justamente essa atenção, que os seres humanos eles devem ter, essa inter-relação, essa atenção a todas as outras formas de vida, a importância do acesso e utilização adequada de recursos biológicos e genéticos, ao respeito pelo conhecimento tradicional e ao papel dos seres humanos na proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade. Dando continuidade ao que o nosso amigo Rafael falou sobre os princípios da Declaração Universal sobre Bioética, vamos falar um pouco sobre a aplicação dos princípios. Um pouco de cada artigo e resumir resumidamente para vocês, tá bom? Artigo 18. Tomada de decisão e o tratamento de questões bioéticas. Pauta A. Devem ser promovidas o profissionalismo, a honestidade, a integridade e a transparência na tomada de decisões, em particular na explicitação de todos os conflitos de interesse e no devido compartilhamento do conhecimento. Todo esforço deve ser feito para a utilização do melhor conhecimento científico e metodologia disponíveis no tratamento e constante revisão das questões bioéticas. Ou seja, todo procedimento científico deve partir daqui da Declaração Universal sobre Bioéticas. Será que isso é ético? Será que estou fazendo da forma correta? Será que isso não fere nenhum princípio da Declaração Universal sobre Bioética? Todo procedimento deve ter essa pauta e se questionar antes de cada procedimento, tá bom? Os indivíduos e profissionais envolvidos e a sociedade como um todo devem estar incluídos regularmente num processo comum de diálogo. Ou seja, não é... Todos devem seguir só um código de ética, como se, para você isso é certo, para mim não é. Não, tem justamente a Declaração Universal para ser debatido esses assuntos, o que é considerado ético e o que não é, tá bom? Deve-se promover oportunidades para o debate público pluralista, buscando-se a manifestação de todas as opiniões relevantes. Ou seja, não é porque teve um só acordo, um só diálogo, que vai ser só aquilo, entendeu? A declaração, os comitês de ética da Unesco sempre vão estar abertos a novas opiniões que possam vir a agregar em alguma coisa, tá bom? Comitês de ética. Os comitês de ética independentes, multidisciplinares e pluralistas devem ser instituídos, mantidos e apoiados em níveis adequados com o fim de avaliar questões éticas, legais, científicas e sociais relevantes relacionados a projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, prestar aconselhamento sobre problemas éticos em situações clínicas, avaliar o desenvolvimento científico e tecnológico, formular recomendações e contribuir para a elaboração de diretrizes sobre temas inseridos no âmbito presente da declaração, promover o debate, a educação, a conscientização do público e o engajamento sobre
a bioética. Artigo 20. Avaliação e gerenciamento de risco. Deve-se promover a avaliação e o gerenciamento adequado de risco relacionado à medicina, às ciências da vida e às tecnologias associadas. Mesma questão aqui do artigo 18, tomada de decisões. Sempre quando, antes de qualquer procedimento, seja uma cirurgia, seja qualquer meio dessa área científica, deve ser feita avaliação e gerenciamento de risco. Qual os riscos que o paciente corre em tal operação, o que isso pode prejudicar na vida dele, será que isso realmente é ético? São pontos aí que a gente deve se questionar antes de cada procedimento, tá bom? Artigo 21. Práticas transnacionais. Os estados, as instituições públicas e privadas e os profissionais associados a atividades transnacionais devem empreender esforços para assegurar que qualquer atividade no escopo da presente declaração que seja desenvolvida, financiada ou conduzida de algum modo, no todo ou em parte, em diferentes estados, seja coerente com os princípios da presente declaração. Ou seja, os estados que se tratam de países, devem estar todos de acordo com uma só regularização, que seria o Código, a Declaração Universal sobre a Bioética. Quando a pesquisa for empreendida ou conduzida em um ou mais estados, que seriam países, e financiada por fonte de outro estado ou outro país, tal pesquisa deve ser objeto de um nível adequado de revisão ética nos estados hospedeiros e no estado do qual o financiador está localizado. Esta revisão deve ser baseada em padrões éticos e legais consistentes com princípios estabelecidos na presente declaração. Pesquisas, procedimentos feitos em parceria de um ou mais países sempre devem estar de acordo com a Declaração Universal sobre Bioética, tá bom? Pesquisa transnacional em saúde deve responder às necessidades dos países hospedeiros e deve ser reconhecida sua importância na contribuição para a redução de problemas de saúde globais urgentes. Ou seja, a gente pode tratar aqui disso, relembrar sobre a Covid-19, que é uma coisa bem recente, que a gente viu vários países se juntando para combater o mal global, mesmo assim não deixando de lado a questão ética, sempre procurando fazer testes, tanto que teve essa demora aí de um ano, para desenvolvimento da vacina, que demora assim pra gente, mas foi uma casa assim, um recorde na medicina, porque geralmente pesquisas para vacinações são testadas, retestadas em questão de 10, 15 anos, mas por se tratar da questão urgência da vacina, tinha que se achar um método mais eficiente e rápido possível para combater essa crise global. A negociação de acordos para a pesquisa deve ser estabelecida no termo da colaboração e a concordância sobre os benefícios da pesquisa com igual participação de todas as partes na negociação. Os estados devem tomar medidas adequadas em níveis nacional e internacional para combater o bioterrorismo e o tráfico ilícito de órgãos, tecidos, amostras, recursos genéticos e materiais genéticos. Ou seja, bioterrorismo, tráfico ilícito de órgãos, tecidos, amostras, recursos genéticos e materiais genéticos. Tudo isso aqui são coisas que ferem o princípio da bioética, tá bom? A promoção da declaração. Artigo 22. Papel dos estados. Os estados devem tomar todas as medidas adequadas de caráter legislativo, administrativo ou de qualquer outra natureza, de modo a implementar os princípios estabelecidos na presente declaração e em conformidade com o direito internacional e com os direitos humanos. Tais medidas devem ser apoiadas por ações nas esferas da educação, formação e informação ao público. Os estados devem estimular o estabelecimento de comitês de éticas independentes, multidisciplinares e pluralistas, conforme o disposto no artigo 19. Informação, formação e educação em bioética, de modo a promover os princípios estabelecidos na presente declaração e alcançar uma melhor compreensão das implicações éticas dos avanços científicos e tecnológicos, em especial para os jovens. Os estados devem evitar esforços para promover a formação e educação em bioética em todos os níveis, bem como estimular programas de disseminação de informação e conhecimento sobre bioética. O que esse artigo aqui está falando, pessoal?
questão da disseminação da informação, seja nos níveis mais básicos ou nível mais avançado, como a nossa faculdade de biologia, como no ensino médio, ensino fundamental. Isso é algo que deveria ser disseminado entre todas as áreas da educação, desde o mais básico até o mais avançado, justamente para as crianças, os jovens já crescerem com isso na mente, né? O que é bioética, o que é ético fazer na ciência ou não, tá bom? Os estados devem estimular a participação de organizações governamentais, internacionais e regionais, de organizações não governamentais, internacionais, regionais e nacionais neste esforço. Cooperação internacional. Isso aqui foi basicamente o que eu falei sobre a Covid-19, né? Um exemplo mais atual que nós temos sobre a cooperação internacional de diversos estados, países e um só objetivo, sem deixar a bioética de lado, tá bom, pessoal? Ação de acompanhamento pela Unesco, artigo 25. A Unesco promoverá e disseminará os princípios da presente declaração. Para tanto, a Unesco buscará apoio e assistência do Comitê Intergovernamental de Bioética, a IGBC, e do Comitê Internacional de Bioética, IBC. A Unesco reafirmará seu compromisso em tratar de bioética e em promover a colaboração entre IGBC e IUIBC. Considerações finais. Inter-relação e complementariedade dos princípios. A presente declaração deve ser considerada em sua totalidade e seus princípios devem ser compreendidos como complementares e interrelacionadas. Cada princípio deve ser interpretado no contexto dos demais, de forma pertinente e adequada a cada circunstância. Ou seja, isso aqui é basicamente a declaração básica sobre a ética na ciência, né? Sobre a bioética. Mas cada uma deve ser levada em consideração, um complementa o outro e dada a circunstância. Cada caso é um caso, tá bom, pessoal? Limitação à aplicação dos princípios. Se a aplicação dos princípios da presente declaração tiver que ser limitada, tal limitação deve ocorrer em conformidade com a legislação, incluída a legislação referente aos interesses de segurança pública para a investigação, contratação e acusação por crimes, para a proteção da saúde pública ou para a proteção dos direitos e liberdades de terceiro. Qualquer dessas legislações deve ser consistente com a legislação internacional sobre direitos humanos. Recusa a atos contrários aos direitos humanos e à liberdade fundamentais e digna humana. Nada desta declaração pode ser interpretado como podendo ser invocado por qualquer Estado, grupo ou indivíduo para justificar envolvimento em qualquer atividade ou prática de atos contrários aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade humana. Ou seja, pessoal, tudo que está aqui tem que seguir o princípio básico de liberdade e dignidade humana, tá bom? Nada que está aqui pode ser usado por estados, países, para justificar tal atos antiéticos ou que vá contra os direitos, liberdade e dignidade humana, certo? Essa aqui foi a nossa apresentação sobre a Declaração Universal sobre Bioética